E aí, moçada, claro de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez eu com vocês, professor Samuel, e hoje vamos terminar nossa aula sobre tecidos epiteliais. Na aula passada, nós falamos sobre a questão da histologia, né, da ciência que tenta explicar como é que surgiram os tecidos, a parte evolutiva. Lá na frente, B2, vocês vão entender muito melhor isso do ponto de vista da evolução do grupo dos animais, começando com as esponjas, depois falando de quinidários, né, uma água-viva, um coral, falando de um plateuminto, de um verme achatado, de um verme cilíndrico e por aí vai. E aí, do ponto de vista da parte organizacional, a frente B1, então, ela tenta trazer para vocês as características dos tecidos. Que nem eu havia dito, nosso organismo tem 4 tipos principais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então, nós estamos vendo a parte do epitelial, que tem 2 funções. Na aula passada, nós falamos sobre a questão do revestimento, seja da parte externa, nesse caso aqui a epiderme, seja da parte interna, que é chamado de mucosa, e também falamos sobre a questão dos tipos, a organização, a classificação deles em relação à quantidade de células e ao tipo de células. E a aula de hoje nós vamos falar justamente sobre a questão da outra função do tecido epitelial, que é justamente a formação de glândulas. Ou seja, pensou em glândula, automaticamente você já lembra de tecido epitelial. E aí, o que acontece? O que é uma glândula? Nós temos 2 grupos, digamos assim, principais de glândulas. Uma glândula é uma estrutura que produz substâncias chamadas de secreções, e aí essas secreções podem ser tanto utilizadas em outras partes do corpo, quanto eliminadas do organismo. Todo mundo aí já chorou alguma vez na vida, ou seja, você está fazendo uso de uma glândula chamada de glândula lacrimal. Todo mundo aí sua, né? Característica básica de mamífero, glândulas sudoríparas. As meninas têm glândulas mamárias, né? Os meninos também têm, mas quem tem mais assim de forma evolutivamente usual são as fêmeas, né? Então, as glândulas mamárias. E aí o que acontece? Lembra bem disso. Nós vamos ver que esses 2 tipos de glândulas se diferenciam em relação à formação e à liberação desse produto. Um vai jogar para fora e o outro joga para dentro. Como assim, professor, para dentro? Gente, para dentro que eu falo da corrente sanguínea. Para fora eu estou falando de espaços externos ou cavidades corpóreas. Essas glândulas, perdão, essas secreções podem ser mucosas, né? Espessas e ricas em muco. Nós temos aqui uma glândula, estou até fazendo uso dela agora, que ela está me irritando aqui, né? As glândulas caliciformes da nossa traqueia, que produzem o quê? Muco, catarro. O próprio nome já diz, né? Uma secreção espessa, né? Serosas, que são chamadas de fluidas e ricas em proteínas, que é a grande maioria das secreções, ou glândulas mistas, que ela pode ter um pouco de muco e um pouco de fluido também, né? Aquela coisa um pouco menos viscosa e nem tão líquida assim, meio termo entre as duas estruturas. Elas podem ser unicelulares, como é o caso aqui das nossas glândulas caliciformes, que revestem nossa traqueia, que produz esse muco, que serve tanto para revestir nossa traqueia, como também num processo infeccioso, quando a gente expele o muco para fora, o catarro para fora, eu estou jogando micro-organismos, estou jogando bactérias, estou jogando fungos, enfim, tudo aquilo que vocês vão ver na B2 também, do ponto de vista de doenças, que são aulas bem interessantes. Nós já falamos sobre vírus já, então a gente já viu essa ideia da importância do corpo de combater um possível corpo estranho. Nós temos glândulas também chamadas de multicelulares, como são as maiorias das glândulas. Bem nessa região aqui do pescoço aqui, ó, nós temos uma glândula famosíssima que é a tireoide. A tireoide ela acaba controlando o nosso metabolismo, então não se esqueçam disso. Glândulas podem ser tanto uni quanto multicelulares. Lembrando que uni é uma célula só, multicelulares, um agrupamento de várias células. E aí, dependendo do tipo de glândula, ela vai ter uma função específica. E aí, o que acontece? Essas glândulas multicelulares, elas vão ter justamente uma origem da onde? Dos epitélios de revestimento. E aí você pode ter 2 tipos de situação. E aí tudo, imagina o seguinte, tem uma linha aqui, ó, essa linha aqui é o tecido epitelial. E aí essa glândula, então, ela começa a sofrer multiplicação celular ali, mitoses, e aí essas células vão indo em direção para dentro do tecido conjuntivo. E olha essa imagem que está até na apostila de vocês, deixa eu só olhar aqui na apostila, lá na página, né? Lá na página 22. Olha só que interessante. Então, você tem ali o tecido epitelial de revestimento
E aí você tem a proliferação celular em direção ao tecido conjuntivo subjacente, ou seja, o tecido conjuntivo que inclusive alimenta o tecido epitelial. Lembra? O tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, ele depende de quem? Do tecido conjuntivo para sobreviver. E aí você consegue ver ali a proliferação, e aí tem dois tipos de situação. Se a glândula pega e se isola do tecido epitelial, ou seja, ela fica lá dentro do tecido conjuntivo, escondidinha, você tem o que? Uma glândula endócrina. Vamos falar sobre ela agora. Agora, se essa proliferação, se a glândula ela permanece ainda em contato com o tecido epitelial, você tem uma glândula exócrina. Olha só os termos. Exócrino, a secreção é jogada para fora. Endócrina, a secreção é jogada para dentro. Dentro da onde, professor? Dentro dos vasos sanguíneos. Eles são lançados diretamente no nosso sistema circulatório. E aí cada um desses produtos vai agir onde for necessário. As glândulas exócrinas, então, que eu havia dito, tem essa porção secretora associada a ductos. O que é ducto? É um espaço aberto por onde ela vai lançar suas secreções. E aí você tem, por exemplo, para fora do corpo, sudoríparas, né, suor, lacrimais, lágrimas, mamárias, leite, sebáceas, sebo, né, lipídio. Tem pessoas extremamente gordurosas, que têm a pele bem oleosa, digamos assim. Então, essas glândulas sebáceas têm essa função. Mas, professor, por que serve isso? É só para encher o saco? Não, gente. A questão do lipídio em si, ele acaba criando uma barreira contra a proteção de quê? Entrada de micro-organismos. Então, ele tem uma função específica nessa área. As endócrinas agora não. A exócrina, então, tem um tubo, tem um ducto, joga para fora. Seja para fora do corpo, seja para dentro de cavidades. Deixa eu falar do pâncreas agora, eu vou explicar melhor isso. A glândula endócrina não. Ela não tem ducto nenhum. E aí o que acontece? Nesse caso, o termo secreção deixa de ser usado e passa a ser chamado de hormônio. Então, os hormônios eles são lançados diretamente no sistema sanguíneo e linfático. Nós vamos falar sobre isso lá no tecido sanguíneo e tecido linfático. E aí o que acontece? Esses hormônios eles vão agir em locais específicos. E aí você tem hipófise, você tem tireoide, você tem adrenal, você tem várias glândulas dentro do nosso corpo que tem a função, então, de produzir esses hormônios. E aí, mais uma imagem que mostra o que? A diferença, então, de uma glândula exócrina e de uma glândula endócrina. Se tiver contato com o tecido epitelial, exócrina. Se não tiver contato com o tecido epitelial, se estiver inserida dentro do tecido conjuntivo e associado com capilares sanguíneos, você tem uma glândula endócrina. Glândula exócrina, então, secreção. Glândula endócrina lança hormônios. Fechou, galera? E aí, nós temos o terceiro grupo de glândulas, que são as famosas glândulas mistas, também chamadas de anfícrinas, que produz o quê? Ela é ao mesmo tempo uma glândula endócrina e uma glândula exócrina, eita nós, que é o caso do pâncreas. O pâncreas tem duas porções. A parte exócrina dele, que vai lançar na cavidade, no espaço vazio, que é bem no meio dele, ele joga o quê? Bicarbonato de sódio e enzimas digestivas. Ou seja, essas secreções vão atuar lá no intestino delgado, na parte do sistema digestório. Guardem essa informação que a gente vai usar bastante ela quando formos falar do nosso sistema digestório. E a porção endócrina do pâncreas, ele libera dois hormônios, glucagon e insulina, que acabam controlando a quantidade de glicose no nosso sangue. Entenderam então o que é uma glândula mista? É aquela que produz os dois tipos de produtos, seja uma secreção, seja um hormônio. Ela é exócrina e endócrina ao mesmo tempo. E aqui eu trouxe a imagem do pâncreas para mostrar isso. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Você tem ali o estômago, logo depois do estômago você tem o intestino delgado, e a primeira porção do delgado é o duodeno. E ali, logo atrás do estômago, fica o pâncreas, é um órgão meio amarelado. E ali percebe o seguinte: a porção exócrina, né? Ele produz o que ali? O bicarbonato de sódio e enzimas digestivas. E ele lança bem no meio dele, tem um ducto secretor ali, que jogam as coisas dentro do quê? Do duodeno. E ali, se você percebe bem no interior do pâncreas, você vê que tem glândulas endócrinas que produzem hormônios, no caso a insulina e o glucagon, e lançam diretamente na corrente sanguínea. Então, isso que é uma glândula mista. Quer ver um outro exemplo? Ovário.
das meninas é uma glândula mista. Por quê, professor? Gente, o ovário produz estrógeno e progesterona e lança na corrente sanguínea. E o ovário produz o óvulo. Ele libera o óvulo em uma cavidade lá na trompa de Falópio. Nós falamos sobre isso na aula de embriologia. Os meninos, testículo. Testosterona é lançada diretamente na corrente sanguínea e o espermatozoide mais o sêmen é lançado dentro de uma cavidade que vai acompanhar todo o trajeto até sair pelo canal da uretra dos meninos. Entenderam o que é uma glândula, então, mista ou anfícrina? Beleza. E aí, nós temos a classificação das exócrinas, que é bom a gente saber disso. Pela quantidade de dutos, pode ser tanto simples, né, um duto só, ou compostos que são dutos ramificados. A forma da porção secretora, acinosas, uma glândula chamada de acinosa, ela lembra ali um cacho de uva, né, um bago de uva, e tubulares. São bem simples, parece um caninho, um tubinho simples mesmo. E aí a maneira como ela elimina a secreção, tá? Merócrina, quando lança apenas a secreção, no caso a glândula salivar, a gente só lança aqui a saliva, né, só o cuspe mesmo. Apócrina, que quando a secreção e a parte de cima da célula vai ser jogada para fora, que é o caso da glândula sudorípara. E holócrina, que quando a célula secretora morre e se mistura a secreção, que é o caso da glândula sebácea. Só que, lógico, eu vou ter ali uma produção constante desse tipo de glândulas. E aí eu peço que vocês pausem a aula nesse momento e anotem isso aí, porque isso não está na apostila, beleza? Inclusive, isso pode ser cobrado em uma prova. Fiquem atentos a essa dica. E aí, para fechar, vamos falar um pouco então da nossa pele. Porque a pele é um misto do quê? Do tecido epitelial e com o tecido conjuntivo que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. A pele, então, ela recobre toda a nossa superfície corporal. Ela tem essa parte epitelial chamada de epiderme. A epiderme tem uma origem chamada de ectodérmica, lembra desse folheto germinativo? Desse folheto embrionário? E uma porção de tecido conjuntivo, que é a derme, de origem mesodérmica. Então, são duas coisas diferentes. A nossa pele, então, tem a parte mais externa, que é a epiderme, e a parte mais interna, que é a derme, que tem origem mesodérmica. Então, a epiderme, então, é tecido epitelial. Agora, a derme é tecido conjuntivo. Lembrem disso. E aí, abaixo dessa derme, nas aves e nos mamíferos, tem a famosa hipoderme, que é uma camada de tecido adiposo. Essa camada, gente, ela não faz parte da pele, tá? Ela tem um papel de suporte que a gente vai ver um pouquinho mais para frente para que serve essa hipoderme. E aí essa imagem mostra muito bem o quê? Gente, se cair uma questão e tiver esse tipo de imagem, você automaticamente já sabe que se trata de um mamífero. Por quê? Pelos só são encontrados em mamíferos. Olha lá embaixo, né? Glândula sebácea. Se você procurar ali também glândula sudorípara, se você for também, o tecido adiposo lá embaixo, são todas características do quê? De um tecido de mamífero. Lembrem-se disso, ok? Apenas aves e mamíferos possuem o quê? Glândulas, é o tecido adiposo. Apenas mamíferos possuem glândulas sebáceas, sudoríparas e pelos na sua estrutura como revestimento. A epiderme, então, tem a função de proteger, então, o nosso corpo contra a evapotranspiração. Ela impede que a gente desidrate. E aí tem a questão da queratina, que é muito importante para isso. Isso impede que nossa pele desidrate. E também protege o nosso organismo contra a entrada de possíveis micro-organismos. Ou seja, a nossa pele é a primeira estrutura de defesa contra todo e qualquer tipo de invasor que venha do lado de fora. Ela é um tecido epitelial pavimentoso estratificado, ou seja, células achatadas, porém com várias camadas. Você ali pode ter queratinócito, que são células que produzem queratina, melanócito, que são células que produzem melanina, que é o que dá a coloração da nossa pele, é o pigmento que nos dá a nossa cor. Células de Langerhans, que trabalham com defesa específica ali da epiderme, e células de Merkel, que trabalham com o quê? Percepção de estímulos mecânicos. Se você passa a mão aqui sobre o pelo, sem fazer nenhum tipo de pressão, você sente ali que tem um estímulo acontecendo. Se você assopra a sua pele, você percebe esse tipo de estímulo, justamente por causa desse tipo de células encontradas na nossa epiderme. Ela tem 4 camadas, a basal, né, que é a mais interna ou germinativa, que é onde vai acontecer a produção contínua de células da epiderme, porque nossa epiderme ela descama.
Você tem a espinhosa, a granulosa e a córnea. A córnea mais externa é onde eu tenho as famosas células mortas. Eu passo a mão aqui, ó, eu estou tirando o quê? Células mortas, eu estou tirando essa parte dessa camada córnea da minha pele. Então, essa imagem é bem interessante, que está na apostila também, lá na página 24, vou ler ali rapidinho, que mostra justamente o que? A nossa epiderme, e aí mostra as camadas. Ó, camada córnea, onde você tem as células mortas, a camada granulosa, onde você vai ter ali a queratina, a camada espinhosa, onde você vai ter ali as células de Langerhans, mais lá embaixo você vai ter os melanócitos, a célula de Merkel e a camada basal, que acontece o que? A proliferação, então, dessas células. Então, nossa epiderme é um tecido que está constantemente sendo renovado. A não ser que tenha algum tipo de lesão, uma cicatriz bem mais profunda, né? E aí você perde essa parte, então, da epiderme. Você pode perceber, por exemplo, em alguma cicatriz mais profunda, eu tenho aqui no meu braço, que foi a minha pitbull que fez alguns anos atrás, que é branco. Ou seja, por quê? Porque destruiu essa parte aqui das células dos melanócitos, então aqui não produz mais melanina. E aí é um tecido bem claro, comparando com o resto aqui do meu braço. A derme, então, como eu havia dito, ela é de tecido conjuntivo, ela é mais profunda, ela tem uma superfície totalmente irregular, tem muitas saliências, né, como se fossem ondas, são chamadas de papilas dérmicas, e essas papilas, elas aumentam o quê? O contato com a epiderme. Eu vou mostrar uma imagem agora que mostra isso. E aí, tem duas camadas na nossa derme. A camada papilar, que é onde eu vou ter essas papilas dérmicas que entram em contato, inclusive por causa dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo para alimentar nosso tecido epitelial, e a camada reticular, que é rica justamente em fibras elásticas, que permite, então, essa elasticidade da pele. Lembra que eu disse na aula passada dos beliscões? É justamente por causa dessa camada reticular que nossa pele não se rasga quando a gente ganha algum beliscão de alguém. E aí, nessas duas camadas, nós temos fibras colágenas, que também aumentam a questão da resistência e da elasticidade, fibra elástica. Você tem fibroblasto, que são células do tecido conjuntivo, que eu vou falar sobre isso na próxima aula, macrófagos, que são células de defesa, alguns adipócitos, que são células de gordura, vasos sanguíneos, nervos, glândulas, e o folículo piloso, já que eu estou falando de mamíferos, é justamente na nossa derme que você nasce os pelinhos. Gente, uma outra questão também bem interessante. Tem uma questão de Enem bem clássica que pergunta o seguinte: onde que é feita a tatuagem? Na epiderme ou na derme? Lembra que eu disse que a epiderme descama totalmente? Então a tatuagem é feita na parte mais interna da nossa pele, que é a derme. Não se esqueçam disso. E aí essa imagem mostra justamente isso. Aqui você tem a epiderme com as suas várias camadas, ali as papilas conjuntivas, né, ou papilas dérmicas, como eu havia dito, parecem ondas, que elas aumentam o quê? O contato, então, da derme com a epiderme, ou seja, isso aqui permite, inclusive, o quê? Uma melhor distribuição de vasos sanguíneos, né, de oxigênio e glicose para o nosso tecido epitelial, para a nossa epiderme, no caso. E aí, por último, ali, você tem o tecido subcutâneo, tela subcutânea ou hipoderme, que não faz parte da pele, que eu havia dito, e ali você tem muitos glicerídeos, né, que são moléculas de gordura, e aí tem função de quê? Reserva energética, proteção contra choques mecânicos e termorregulação. Sim, pessoas muito magras sentem mais frio. Pessoas que têm um pouquinho a mais de tecido adiposo sentem menos frio, porque o tecido adiposo faz esse papel da termorregulação. A gente vai falar mais sobre o tecido adiposo depois e vamos ver tanto a questão da importância quanto do problema de você ter muito tecido adiposo. E aí mostra essa imagem justamente todos esses conjuntos de estruturas. A epiderme, tecido epitelial mais externo, a derme, tecido conjuntivo, né? E a hipoderme também, tecido conjuntivo. Logo ali abaixo em vermelho você vê inclusive o tecido muscular, que nós vamos falar depois sobre isso. E aí, para fechar, essa imagem é bem interessante, que ela mostra todos os tipos de terminações e corpúsculos que nós temos na nossa pele. Por exemplo, ali, ó, terminações nervosas livres, cócega, prurido, né, coceira, calor, frio, dor, discos de Merkel, que é tato e pressão, bulbos terminais de Krause, lá na parte da derme, que é para frio, plexos das raízes pilosas, tato, corpúsculos de Meissner, tato, pressão, vibração, corpúsculos de Pacini, pressão, vibração, e corpúsculos de Ruffini, que são para tato.
Percebam que a maioria é encontrada onde? Dentro da derme. Então, nós temos esses vários grupos de estruturas. Nós iremos voltar a falar sobre eles lá na aula sobre sistema nervoso. E aí, para fechar agora, questão 5 da página 25, atividade de sala. A pele é um órgão bastante complexo do organismo, sendo responsável por diversas funções essenciais à vida. A cena alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. Letra A. Na epiderme, camada externa da pele, encontram-se numerosas fibras. Falso. Não existe fibra na epiderme, só na derme. Letra B. Na derme, camada localizada imediatamente sobre a epiderme, estão os melanócitos. Falso, galera. Os melanócitos são encontrados na epiderme. Letra C. A epiderme e a derme são formadas por células que estão em constante processo de renovação. Gente, isso aí é característica da epiderme, a epiderme que se renova constantemente. Letra D. Na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina e a acumulam internamente. Quando repletas de queratina, essas células morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito e altamente impermeável à água. Verdadeiro, alternativa D, resposta correta. Questão 1, então, da proposta, que fala sobre glândulas, tecido glandular. As glândulas são estruturas formadas por agrupamentos de células epiteliais que se multiplicam e penetram no tecido conjuntivo adjacente, subjacente, né? Como exemplos de glândulas exócrinas, que só produzem secreções que jogam para fora. Anfícrinas, que é a glândula mista, e endócrinas, têm-se respectivamente. Gente, o que acontece? Né? Vamos analisar. Ó. Letra A. Vamos pegar só as primeiras. Da A até aí. Salivar, salivar. Opa, exócrina, beleza. Letra C, tireoide. Tireoide não é exócrina, eu já elimino. Letra D e E, sebáceas. São exócrinas. Eita, nós, tem 4 possibilidades. Qual que é a segunda que ele pede? Anfícrina, que é a glândula mista. Quem que eu falei para vocês, exemplo? Pâncreas. Então, automaticamente, sobra a letra B e a letra D. Só que a letra D está falando que a salivar é endócrina. É falso. A glândula endócrina, no caso, é a glândula tireoide. Resposta correta, letra B. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, onde continuaremos a falar de tecidos e falaremos sobre tecidos conjuntivos. Abraço!